Todos são muito bem-vindos a essa live, na sequência da que fizemos na semana passada, cujo objetivo tem sido partilhar, portanto, a palavra de Deus, e na semana passada partilhamos 2 Crônicas 7:14, que, portanto, fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E, portanto, nós iniciamos um período de 14 dias de jejum pelo Brasil. Iniciamos no dia 15, na segunda-feira, e esse tempo de jejum vai até o dia 28, até o próximo domingo. Eu desejo que você esteja participando, né, nisso. Eu não vou dizer de que maneira você deve jejuar. Ore a Deus e peça a Deus para te guiar, para te orientar nisso. Ok? Então, todos vocês são muito bem-vindos, e eu vou aqui agora partilhar algum slide nesta tarde. Portanto, somos a Igreja do Nazareno em Edimburgo, mais uma vez, para enfatizar isso, e também queremos dar as boas-vindas à primavera, né? Hoje é o primeiro dia, se não falho o erro, eu penso que é hoje, ou foi ontem, mas, enfim, já estamos na primavera, e isso é muito bom, não é verdade? É muito bom. Os pássaros estão aí a cantar, o ambiente está mais leve, mais colorido, né? Temos um pouquinho mais de sol, que para nós aqui é uma coisa assim maravilhosa, né? Ter um pouquinho mais de sol, e é isso, ok? E eu desejo que Deus esteja abençoando cada um que está entrando aqui agora, que vai participar deste tempo de reflexão. Tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu desejo que você esteja aqui mesmo, ligado, né, de corpo, alma e espírito, principalmente de espírito, para receber a ministração da palavra de Deus, ok? Quero só, portanto, vamos estar meditando em 1 Pedro 5:7, né? Que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus. Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém por isso? Amém. E eu quero, portanto, agora partilhar aqui alguns princípios, né, alguns pensamentos em torno deste versículo. Eu sempre gosto de avaliar, de pensar no versículo anterior e no versículo posterior, ou seja, o que foi dito antes dessa palavra que nós acabamos de ver agora, de ouvir agora, e o que foi escrito depois, o que foi dito antes e o que foi dito depois. É muito importante para nós nos situarmos no contexto daquela palavra, né? Não apanharmos uma palavra isolada, né? Até porque em hermenêutica, que é uma das matérias, né, das áreas que nós estudamos em teologia, diz que um texto fora de contexto cria um pretexto, né? Então, precisamos também estar alertas para isso. Então, eu quero dizer o seguinte, que o verso 6, né, de 1 Pedro 5, o verso 6 diz: humilhai-vos perante a poderosa, a potente mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte. Esse é o versículo 6. Portanto, a tônica do versículo 6 é: humilhem-se. E eu quero aqui abrir um parênteses para falar algo que eu já tenho dito outras vezes, que humilhar não é uma coisa fácil, para ninguém, para nenhum de nós, porque vai lá buscar o quê? A nossa velha natureza, vai tocar na nossa velha natureza, que muitas das vezes está lá ainda bem latente, né? Não é fácil, mas quando nós pensamos aqui nesse contexto que Pedro está dizendo, ele diz que nós devemos nos humilhar perante a poderosa mão de Deus.
Então, isso já traz para nós assim, um certo conforto, porque estaremos nos humilhando, e Deus deseja que nós nos humilhemos perante Ele, reconhecendo que Ele é poderoso, que a mão dele é poderosa. Para quê? Para operar em nosso favor. Gente, isso é muito importante. Portanto, humilhar-vos perante a potente mão de Deus, para quê? Para que ele, a seu tempo, vos exalte. Então, aqui, o exaltar de Deus tem várias implicações e aplicações. Significa que Deus é aquele que, se nós nos humilharmos perante dele, ele vai tomar a nossa causa e ele vai agir consoante a sua justiça, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça. Ele vai, portanto, nos exaltar, ele vai cuidar, né, daquilo que nós estamos submetendo a ele, né? Estamos nos humilhando perante esse Deus que tem uma mão poderosa para agir em nosso favor, né? Então, nesses dias de tanta crise, de tantas incertezas, é necessário nós nos humilharmos, até porque o versículo da semana passada, que é Crônicas 7,14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, né? Então é importante humilhar. Agora, o versículo 8 diz: sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário anda ao derredor como um leão, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, a quem possa devorar, né? Expressões assim bem fortes do apóstolo Pedro. Então, essa palavra é para nos alertar. Quando nós pensamos nessa expressão sede sóbrio, no geral, pensamos que ser sóbrio significa não beber álcool, né? Se abster do alcoolismo. Mas não é só isso. Né? Ser sóbrio, que nesse contexto significa termos uma atitude de moderação, sermos moderados, quer dizer, sermos equilibrados em todas as coisas que diz respeito à nossa vida. Vamos pensar aqui como exemplo, sermos moderados na nossa maneira de falar, né? Às vezes, há pessoas que falam tudo para todos, e falam, enfim, extrapolam um pouco essa área. O meu paizinho, ele costumava dizer que quem fala demais dá bom dia ao cavalo, né? É uma expressão que ele usava muito. E o que isso quer dizer? Que a pessoa que fala, quando falamos demais, acabamos por falar até com quem não é conveniente, o que não faz sentido falar. Não vamos falar com o cavalo, enfim, não vamos dar bom dia ao cavalo, né? Então, isso aqui é uma maneira assim, mais engraçada de partilhar esse princípio, mas é de fato um princípio, né? Vamos ser moderados na nossa maneira de falar, né? Na nossa maneira de falar. Vamos ser moderados na nossa maneira, hoje em dia, né? Recebemos muitas informações nos grupos, né? No YouTube, no WhatsApp, no Instagram, e as pessoas estão constantemente partilhando as coisas. E, às vezes, há um excesso de informação. E muitas dessas informações são também fake news, e precisamos estar atentos para essa realidade. E, por vezes, ficamos ali, não temos uma atitude de moderação, como gerir isso. E aí, tudo que recebemos, nós partilhamos, e partilhamos porque achamos, não, aquela pessoa está pensando diferente, ela precisa ser alertada sobre isso, sobre aquilo, e aí entramos o quê? Num círculo vicioso, que gera, sabe o quê em nós? Ansiedade. Ansiedade, porque não temos controle sobre essa crise que estamos enfrentando. E não é uma crise local, não é uma crise num país ou num outro. O mundo está em crise, essa é a realidade. E eu penso que, mais do que nunca, precisamos encontrar, né,
o nosso lugar de descanso, precisamos encontrar paz, precisamos encontrar equilíbrio em tudo que nós fazemos, para que possamos, portanto, enfrentar isso da melhor maneira possível, da maneira como o nosso Pai Celestial deseja que nós enfrentemos. Amém? Você pode dizer amém por isso? Eu diria amém, né? Então, também uma outra área, moderação no falar, moderação no partilhar aquilo que recebemos, para não criar e não gerar mais ansiedade nas pessoas. O terceiro aspecto, até mesmo moderação no comer, né? Eu penso que a maioria de nós tem ganhado um pouquinho de peso. Por quê? Porque estamos a comer mais, né? Porque passamos mais tempo em casa, porque estamos a viver uma situação de crise, e isso gera em nós, né, às vezes, um escape. O escape para aliviar a ansiedade, muitas das vezes, é comendo. E quando eu estava a preparar esse estudo, me veio à mente uma situação de um dos meus irmãos que trabalhava há anos atrás na área de farmácia. Então, as pessoas, muitas das minhas amigas mesmo, iam à farmácia para buscar um remédio para emagrecer. E elas chegavam lá e diziam: Paulo, qual é o melhor remédio para emagrecer? Eu quero o melhor remédio. Um remédio que funciona. E ele, muito engraçado que dizia assim, mas dizia isso sério. Dizia: olha, o melhor remédio é fecha a boca. Aí uma das minhas amigas até comentou que pensou que o nome do remédio fosse fecha a boca. Mas não é, gente, isso aqui é engraçado, mas é só para nos descontrairmos um pouquinho. Ele quis dizer: olha, você quer emagrecer? Então fecha a boca, ou seja, coma menos, né? Coma menos. Isso, fechemos esse parêntese agora, né? Era só realmente para descontrair. Mas voltando ao versículo 7, quando ele diz: lançando sobre ele, lançando sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, o primeiro aspecto é: Deus pede de nós que nós nos humilhemos perante dele, perante a sua poderosa mão, né? A primeira orientação que Deus dá. O versículo 8 diz que nós devemos ser sóbrios e devemos vigiar, né? Porque quando temos sobriedade e estamos equilibrados, nós conseguimos estar atentos às situações ao nosso derredor. Mas agora, voltando ao versículo base da nossa reflexão de hoje, que é o versículo 7, lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? E há aqui uma coisa interessante que eu gostaria de partilhar, é que nós somos constantemente tentados a lançar sobre as pessoas ao nosso derredor, quando estamos frustrados com alguma coisa, nós projetamos isso, né? Nós lançamos sobre as pessoas que estão ao nosso derredor. Em termos, assim, usando uma expressão da terapia, nós sabemos que isso é um dos mecanismos de defesa, né? Estudado lá pela psicanálise por Freud. Mas, na realidade, Freud não inventou e não descobriu nada novo, porque o Deus que nos criou e que sabe tudo ao nosso respeito, ele sabe que nós temos essa tendência de fazer isso, né? Que é essa projeção, projetar sobre o outro quando estamos a passar por ansiedade, por frustração. Então, é aquela situação da pessoa que trabalha e se aborreceu com o seu patrão no seu local de trabalho, ele fica calado e não responde porque ele pode ser mandado embora, ele reprime aquilo, mas chegando em casa ele chuta o cão, ele briga com a esposa, se é a esposa, chega em casa, briga com o marido e assim por diante. Todos levam por tabela, né? Todos levam por tabela. Quem está ao derredor, o cão e o gato, ninguém escapa. Isso é o quê? É um mecanismo de defesa. Por que nós fazemos isso? Fazemos isso inconscientemente, essa é a realidade. E fazemos
É o mecanismo de defesa, é para nos protegermos daquilo que não estamos conseguindo gerir. E o Deus Todo-Poderoso que nos conhece, ele diz, lança sobre mim, lançando sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Então, eu quero te dizer nessa tarde que é isso que Deus quer, que eu e você façamos, que lancemos sobre Jesus toda a nossa ansiedade. O que está te preocupando? A parte da pandemia, a parte do coronavírus, eu entendo e sei perfeitamente que você tem também as tuas preocupações pessoais. Então, vamos pensar no nosso Brasil, que precisa da nossa intercessão, que precisa do nosso jejum? Sim, sim, vamos orar, vamos jejuar pela nossa nação. Mas também é importante nós entendermos que Deus opera num sentido pessoal. Pessoalmente, Deus quer operar em cada um de nós. E ele vai, portanto, gerando isso, cada um de nós sendo tratados pelo Senhor, encontrando este ponto de equilíbrio, esse lugar de refúgio, né, que eu também já tenho falado, explicado sobre isso, né, encontrando essa fortaleza que é a presença de Deus, lançando sobre Jesus toda a nossa ansiedade, né? Vamos, portanto, ter condições de fazer algo, de gerar, tipo assim, quase que um efeito dominó, né? E que vai repercutir num sentido maior, né? Influenciando outras pessoas, né? Então, é algo que começa comigo e com você, e que vai tendo influência sobre outros ao nosso derredor. Aí sim, a nossa intercessão, o nosso jejum, o nosso clamor vai ganhar vai ser real, vai ganhar um vulto, vai cumprir o seu propósito, né? Então, é verdadeiramente isso que Deus quer para cada um de nós, né? Então, vamos praticar isso, né? Humilharmos diante da poderosa mão de Deus, crendo que Deus é poderoso. Seja qual for a sua necessidade, a fonte daquilo que está gerando, né, ansiedade no seu coração, seja o que for, para Deus não existe nada impossível, não existe situação que Jesus não possa resolver. E quando nós lançamos sobre ele, digamos assim, falando num sentido assim do desporto, né, do futebol, do basquetebol, de qualquer outra modalidade que usa uma bola, né, passa a bola para Jesus, porque ele de certeza vai fazer o gol, né, vai fazer o golo, como dizem os portugueses. Então, é importante fazermos isso, temos que fazer, temos que praticar, não é só ouvir, né? Em Portugal, costumamos dizer, entrou a 100, saiu a 500. Mas, gente, por favor, tem que entrar e a ficha tem que cair, né? Tem que gerar algo, tem que descer, né? Sair das nossas mentes e descer até os nossos corações. E aí sim, o Espírito Santo vai ter condições, vai ter matéria para trabalhar no nosso interior, gerando as mudanças que vão trazer o quê? Equilíbrio, que vão trazer paz, que vão trazer alegria e tudo o que é o fruto do Espírito nas nossas vidas. Amém? E, portanto, novamente ressaltando, eu desejo que o Espírito Santo de Deus possa estar falando ao teu coração e gerando em você aquele ingrediente fundamental que gera, que motiva, que é assim, digamos, a peça que vai impulsionar, né? Que vai gerar, que vai desencadear o mover de Deus. Mas o que é isso? É a fé. Então eu oro, eu peço a Deus que o Espírito Santo de Deus esteja operando, né? Gerando essa fé no seu coração. Fé para quê? Para confiar que você deve se humilhar diante da poderosa mão de Deus e que você deve lançar sobre ele toda, não é uma aqui ou outra ali,
mas toda a vossa ansiedade. Às vezes, humanamente falando, nós pensamos até em lançar sobre Jesus aquelas coisas que nós julgamos que realmente não tem outra saída, mas Deus quer que você lance sobre Jesus aquelas pequeninas coisas também. E quando nós lançamos para Jesus, nós estamos reconhecendo que nós não conseguimos fazer. E isso é humildade, né? Aí que entra a humildade. É reconhecer, Senhor, eu não posso gerir isso. Isso está sendo difícil demais para mim. Eu pensava que eu conseguisse. E às vezes ali no nosso orgulho, nós até queremos segurar, queremos reter aquilo e tentamos ali arranjar uma maneira de resolver. Mas o Espírito Santo está dizendo, lança, passa a bola para mim, e eu vou cuidar disso que está gerando ansiedade no teu coração, na tua vida. Porque quando vem essa ansiedade, nós começamos a projetar sobre as pessoas, nós criamos conflitos, né? Gera um conflito dentro de nós mesmos, gera conflito com as pessoas ao nosso derredor e também gera conflito para com o nosso Deus, porque não estamos obedecendo aquilo que Ele está nos orientando, nos dirigindo. Então, para concluir a nossa reflexão, mais uma vez, humilhe-se perante a poderosa mão de Deus. Reconheça que você precisa dele, né? A mão dele é poderosa. Segundo, lance sobre ele, não é uma coisinha, nem outra coisinha, mas lance sobre ele toda a vossa ansiedade e creia que ele cuida de você. Ele está cuidando. Ele está cuidando, agora mesmo ele está cuidando. Amém? De todas as situações. É a situação de enfermidade? Existe algum familiar seu que está infectado no hospital, quem sabe entubado, e você está ansioso e você está preocupado, né? É normal isso. Então, vamos lançar isso na presença de Jesus e vamos pedir, Senhor, envia o teu anjo e toca e faz por aquele meu familiar aquilo que eu não posso fazer. É a situação de desemprego, é crise em algum relacionamento, né? A situação geral do que está se passando no Brasil, toda essa confusão política, né? Que é muito mais política do que qualquer outra coisa. E isso gera ansiedade, mas Deus é poderoso para, portanto, agarrar todas essas situações e Ele vai fazer aquilo que lhe apraz, ele vai cuidar de tudo isso, né? E quando nós lançamos sobre Jesus, portanto, nós podemos ficar sóbrios, podemos ficar mais, entrarmos numa situação de equilíbrio, de moderação, e isso vai o quê? Nos ajudar a gerir o nosso potencial, né? A reconhecer tanto o nosso potencial como o potencial das pessoas ao nosso derredor. E isso vai ser algo bom, né? Algo que Deus deseja que assim seja. E isso vai também nos deixar livres, portanto, para fazer aquilo que nós podemos fazer. Essa é a questão, né? Às vezes nós estamos lutando e tentando fazer algo que nós não podemos. Então, passa a bola para Jesus. E depois fique livre, sem aquele peso, sem aquela sobrecarga, para fazer aquilo que só você pode fazer. Porque aquilo que você e eu podemos fazer, Deus não fará por nós. É algo também que já temos falado aqui várias e várias vezes. E ao estarmos livres, né, para reconhecer o nosso potencial, o potencial dos outros e fazermos aquilo que devemos fazer, nós vamos estar também mais alertos aos perigos ao nosso derredor. Vamos desenvolver discernimento espiritual para ver as áreas em que o inimigo tem tentado entrar e, se calhar, tem até conseguido algum terreno, né? Então, é hora de mandar embora, no nome de Jesus, né?
e tomar controle da situação com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus. Amém? Então, Deus vai estar te dando discernimento espiritual, você vai estar o quê? Vigilante, atento às situações que você precisa verdadeiramente estar atento. Amém? Então, vamos continuar no nosso projeto de jejum. Eu não sei como você está fazendo esse jejum, se é o dia todo, se é meio-dia, se é jejum de algum alimento em específico, né? Mas coloque-se na presença de Deus e diga, Senhor, orienta-me, né? Ou se você não tem feito até aqui, porque a semana correu e foi difícil, você tem mais uma semana para se engajar nesse projeto. Amém? Deus sabe o amanhã. Isso é uma realidade. O amanhã só Deus sabe. Então não adianta nós ficarmos ansiosos, de nada vale a nossa preocupação, né? Preocupação. Estarmos ocupados antecipadamente. E muito daquilo que é a nossa preocupação, muitas das coisas e situações pelas quais nós nos preocupamos, e uma grande porcentagem delas nem chegam a acontecer. Então, nós estamos buscando o futuro para o dia de hoje, e, portanto, não estamos vivendo hoje, porque estamos tentando viver o amanhã. Então, isso não funciona, isso não é bom, né? A depressão, né? Estarmos voltados no passado, aquilo que já aconteceu, já é passado. Isso gera depressão. E também estarmos nos lançando para o dia de amanhã, para o futuro, gera ansiedade, né? E a palavra de hoje foi, portanto, lançando sobre Jesus, lançando diante dele o futuro, né? Aquilo que está trazendo ansiedade no nosso coração. A música diz, portanto, só Deus sabe o amanhã, só Ele que sabe. E é por essa razão que devemos lançar sobre Ele, né? E ele diz, a canção também diz, Deus diz, da tua vida eu cuido eu, né? É tão importante crermos e confiarmos que Ele está cuidando. A razão pela qual temos que lançar é porque Ele diz, eu cuido, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, eu cuido de ti. Amém? Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos, né? Aí onde você estiver, fazendo uma caminhada, dentro da sua casa, né? Eu não sei onde você está agora, mas Deus sabe onde você está e Ele está te vendo agora, né? Portanto, feche os seus olhos e concentre-se, né? Que você esteja nesta oração de corpo, alma e espírito, né? Eu vou orar. E, acima de tudo, eu vou pedir a Deus que Ele sonde a sua mente e o seu coração, né? Porque, se calhar, na minha oração, eu não vou conseguir expressar, porque eu não sei o que vai na sua mente e no seu coração, mas Deus, o Todo-Poderoso, né? Esse que tem uma mão forte e poderosa para agarrar todas as nossas preocupações e as nossas ansiedades, Ele que sabe o que vai na sua mente e no seu coração. Eu vou estar orando para que Ele sonde agora e que você esteja orando, né? Orando, abrindo o seu coração. Vamos orar, portanto. Pai de amor, nós louvamos e bendizemos o teu nome, reconhecemos que só o Senhor é Deus, o Deus criador, né? O Deus que criou os céus, a terra, todo este universo, o Deus que nos criou, portanto, o Deus que conhece, que sabe o que vai nas nossas mentes e nos nossos corações e tudo o que se passa ao nosso derredor. Tu sabes, ó Deus, o que vai no coração de cada pessoa que está agora, neste momento, ouvindo esta oração. E eu te peço, Pai, no santo nome de Jesus, que o Senhor envie agora mesmo teu anjo, Senhor, para estar do lado dessa pessoa. Ó Pai, aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão, ó Deus, ansiosas, que estão preocupadas, ó Pai, com os familiares
pessoas que estão enfermas, que estão, ó Deus, gravemente doentes, Senhor, hospitalizadas, entubadas, ó Deus, aquelas situações de crise nos relacionamentos, ó Deus, as situações de desemprego, ó Deus, tu sabes as necessidades de cada um de nós. E eu te peço, Pai, no santo nome de Jesus, opera o teu querer. Ó Deus, por um ato agora deliberado da nossa vontade, nós queremos agora lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, crendo que o Senhor cuida de nós. Senhor, tu cuidas, tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que em nós opera. Portanto, ó Deus, recebe a nossa intercessão, Senhor, o nosso clamor. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Ó Deus, dá-nos um coração humilde, Senhor, na tua presença, para reconhecer que não podemos, com determinadas situações, não temos a solução, não temos a resposta. Mas, ó Deus, cremos que o Senhor tem, e é por isso que lançamos sobre o Senhor, sobre Jesus. Recebe, ó Deus, a nossa intercessão neste momento. Nós oramos com gratidão.